Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama e hoje vamos falar de futebol. Nós vamos escolher a seleção do Internacional de todos os tempos. O critério é o seguinte: primeiro, os melhores jogadores, qualidade técnica, de todos os jogadores que eu vi jogar. Tá? Eu não vou falar de Tesourinha, de Carlitos, do tempo do rolo compressor, porque isso eu não acompanhei. Mas eu vou falar dos jogadores que eu vi, né, a partir dos anos 70, né, onde acompanho a dupla Grenal. Mas antes, peço que se inscreva no canal, tá, que é importante, que eu vou falar muito sobre futebol. E dê o seu joinha se você gostar do vídeo. E deixe o seu comentário aqui também, tá? Para ver se você concorda com a minha seleção, se você tem uma outra seleção que você queira colocar nos comentários, ok? Então, alô torcedor colorado, tá chegando aí a seleção do Inter de todos os tempos. Então, para começar, vamos começar com o goleiro e depois com a zaga colorada. Tá? É a seleção do Inter de todos os tempos para você aqui no canal Roberto Kodama. No gol, o Inter teve sempre grandes goleiros. Posso citar vários goleiros, né? Como o Klemer, que fechou o gol contra o São Paulo na final da Libertadores, né? Fechou o gol também contra o Barcelona na final do Mundial. Posso falar também do Alisson, né? Que hoje é considerado o melhor goleiro do mundo. Passou pelo Inter, certo? Benítez, o goleiro do Brasileirão invicto. O Tafarel nem se fala, né? Mas Tafarel jogou mais na seleção do que no Inter. Então o meu escolhido é o Fenômeno, Manguita. Manguito Fenômeno, né? O Manga. O jogador que chegou aos 37 anos, muitos diziam que já estava acabado para o futebol, mas deu 2 Brasileirões para o Internacional. E fez grandes defesas, o cara que defendia com uma mão só. Contra o Cruzeiro na final de 75, jogou uma enormidade, né? Então, Manga é o goleiro do Internacional. Vamos para a zaga? Pois o Inter, historicamente, não teve grandes laterais, né? Historicamente, tá? Então, vou citar alguns laterais que passaram pelo Inter que me encantaram, né? Por exemplo, o Ceará, o lateral que parou o Ronaldinho Gaúcho no Mundial. Teve também o William, né? Jogava um belíssimo futebol, tanto que ele chegou na seleção brasileira. Na esquerda teve o Vacaria, dos anos 70, bom jogador, né? O Cláudio Mineiro também, nos anos seguintes, também bom jogador, mas nada demais, né? Apenas bons jogadores. Pois na direita eu coloco Luiz Carlos Vinck. Tinha um toque refinado na bola, defensivamente era muito bom e no apoio era excelente, né? Apoiava muito o Luiz Carlos Vinck, por isso está na seleção do Inter de todos os tempos. E na esquerda eu escolho o Kleber, jogador tecnicamente refinado, o jogador que alçava a bola na área com precisão, e a dupla de zaga. Olha, posso dizer que o Inter teve grandes zagueiros na sua história, tá? E é até um pecado deixar o Índio de fora dessa seleção. O Índio que foi multicampeão, né? Um dos maiores vencedores da história do Internacional. Mas, né, nessa seleção dos melhores do Inter, o Índio está fora. Também o Inter teve Mauro Galvão, que jogou também no Grêmio, né? O Pinga, que era tecnicamente muito bom, porém por causa de uma lesão, teve que abandonar a carreira no futebol. Mas, para mim, a melhor zaga do Inter é composta de estrangeiros. O Gamarra, jogador de seleção paraguaia, tecnicamente soberbo, né? Gamarra, grande zagueiro. E o Elias Ricardo Figueroa Brander, o Capitão Brander. Esse sim, né? Esse era líder da zaga. Tinha um cotovelo implacável, né? Palinha que eu diga, né? 3 vezes melhor jogador da América. E detalhe, nunca perdeu um Grenal. Figueroa e Gamarra é a dupla de zaga. Então, agora vamos para o meio de campo dessa seleção colorada. E o Inter teve vários craques no meio de campo dos anos 70 para cá.
tá? Estou analisando só os jogadores que eu vi jogar, tá? Não estou considerando jogadores do tempo do rolo compressor, Tesourinha, Carlitos. Não, essa turma não, tá? Porque eu não vi jogar, então não posso falar, né? Pois Inter teve grandes jogadores como o Dunga, né? Como o Dunga, que foi técnico da seleção brasileira, inclusive. Teve o Sandro, que no Inter jogou muita bola, depois foi para o exterior e não repetiu o que mostrava no Inter e que o levou também para a seleção brasileira, tá? Teve o Tinga, o motorzinho Tinga, né? Que jogou também no Grêmio. Aliás, começou no Grêmio, depois veio para o Inter e brilhou no Inter. Teve o chileno Arangues, grande jogador de futebol, hein? Destaque do Chile nas últimas Copas do Mundo. Teve o Caçapava, né? Implacável Caçapava. O cara que ia para a bola assim como um esfomeado vai num prato de comida, né? Caçapava, o defensor da zaga dos anos 70, né? O Rubem Paz, que belo jogador. Rubem Paz era ídolo do D'Alessandro, só isso já diz tudo, né? Teve o Super Alex, o cara que tinha um chute fortíssimo, né? Teve o Oscar, que hoje é milionário, bilionário lá na China, ganha milhões, né? Um dos jogadores mais bem pagos do planeta. Mas eu fico com esse trio aqui, ó. Falcão, o rei de Roma, talvez o maior jogador, o melhor jogador que passou no Beira-Rio, né? Carpegiani, que muitos consideram melhor do que Falcão. E, claro, não podia deixar de lado, de fora dessa seleção, o D'Alessandro. Mais de 10 anos no Inter, personagem da conquista de uma Libertadores e representa o Inter dentro de campo como ninguém. Então, o trio de meio de campo colorado, formado por Falcão, Carpegiani e D'Alessandro. Completando então essa seleção colorada de todos os tempos, vamos para o ataque. E o Inter teve grandes goleadores, grandes atacantes, como Cláudio Miro, o tanque colorado, como dizia o narrador Geraldo José de Almeida, nos anos 70, né? Teve o Fabiano, o cara que meteu o gol a fuzel no Grêmio, no 5-2, no Grenal do 5-2. Teve o Jesus Christian, o Deus Negro Colorado, como dizia o Pedro Ernesto, né? E que depois foi jogar no Grêmio, inclusive, fez gol contra o Inter. Teve o Flávio Minuano, né? Que veio do Porto de Portugal para o Porto de Porto Alegre, como dizia o Ranzolin. E teve o Biraburro. Sei lá por que cargas d'água era chamado de Biraburro, mas enfim, foi destaque do Inter naquele time que venceu o Brasileirão invicto. Eu fico com esse trio aqui, ó. Valdomiro na direita, Valdomiro Vaz Franco, depois foi político lá em Santa Catarina, né? Um dos jogadores que mais jogou no Colorado. Né? Nilmar, o centroavante que fez um dos 2 gols mais bonitos que eu vi na história. Aquele que ele driblou meio time do Corinthians, né? E que esse gol apareceu no encerramento do Jornal Nacional com a narração do Pedro Ernesto ao fundo. A primeira vez que aparece um gol no encerramento do Jornal Nacional, uma obra de arte. E o outro gol, que eu, na minha modesta opinião, foi um dos gols mais bonitos que eu vi na minha vida. O outro gol é aquele gol em que Falcão e Escurinho tabelam de cabeça para no final Falcão meter para dentro. Esse gol tem no YouTube e é muito lindo esse gol. O Nilmar então e o Fernandão, o líder das conquistas da Libertadores e do Mundial do Inter. Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês o personagem do Inter nessa história vitoriosa do Colorado e também o melhor técnico. Então aí está, né? Está formada a seleção do Internacional de todos os tempos, conforme a minha visão, Roberto Kodama, tá? Manda no gol, Luiz Carlos Vinck, Figueroa, Gamarra e Kleber. Falcão, Carpegiani e D'Alessandro. Valdomiro, Nilmar e Fernandão. Bela equipe, hein? Só craque nessa equipe, hein? Meu Deus do céu.
E o técnico? Vamos escolher o técnico, né? Eu vou citar alguns técnicos que eu achei importante nessa história recente do Internacional pós 1970. Cito o Rubens Minelli, né, que foi bicampeão pelo Inter, o super time que todos os colorados sabem de cor salteado. Posso citar também Enio Andrade, o cara que deu o tri invicto do Internacional, né? Enio Andrade. Ou o Tite, que mostrou um futebol bonito no Internacional. Muricy Ramalho, né, que fez grandes campanhas com o Colorado, deu um ritmo de jogo que o Inter não tinha até então. Mas eu fico com Abel Braga, o cara que deu Libertadores, o cara que fez o Inter jogar de igual para igual com o Barcelona e venceu o Mundial. Abel Braga, para mim, o melhor técnico da história do Inter. E agora, o personagem dessa longa história colorada, né? Eu poderia citar 2 ou 3. Falcão, por exemplo, exuberância em campo, né? O rei de Roma. D'Alessandro, o cara que representa o Inter dentro e fora de campo há mais de 10 anos. Mas eu fico com Fernandão, o líder da campanha colorada vitoriosa da Libertadores e do Mundial, 2 títulos mais importantes da história do Internacional. Então esse foi o vídeo de hoje, a seleção colorada de todos os tempos. Quem gostou, deixa o joinha, tá? Deixa o seu comentário para ver se você concorda, se você acha que algum outro jogador tinha que estar nessa seleção. Esse é o canal Roberto Kodama. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. Não deixe de se inscrever no canal, porque esse canal vai falar muito sobre futebol, vai falar sobre esportes. Te inscreve no canal e até a próxima.